Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Chegamos aí no sábado, já estamos aí nos nossos preparativos para domingo, dia do Senhor, o dia em que estaremos prestando um culto ao nosso Deus, louvando a Deus juntamente com a nossa igreja, e bom tempo então que temos de comunhão com os irmãos. Então nesta manhã, nós vamos daqui a pouquinho fazer a nossa meditação na palavra de Deus, e o nosso texto para essa manhã é João capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 35. João capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 35. Eu quero dar aqui meu bom dia, boa noite, meu bom dia ao irmão Vitor, irmã Nadiana, irmã Adriana, que Deus abençoe as suas vidas. Vamos então preparar o nosso devocional, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado pela Tua graça no dia de ontem, pela Tua provisão, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Queremos nesse dia, Senhor Deus, suplicar o Teu cuidado, a Tua proteção, as Tuas bênçãos, Senhor Deus, para a nossa vida. Possamos reconhecer a nossa dependência em Ti, somente em Ti, que possamos nos alegrar em Ti também, Senhor Deus, somente no Senhor vem a nossa alegria. Nos ajuda agora, Senhor Deus, na meditação da Tua palavra, enche o nosso coração, Senhor Deus, com a Tua palavra, irriga os nossos corações, nos dá alegria nela, nos dá, Senhor Deus, regozijo na Tua palavra, nos alimenta, Pai amado, com a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e nos dará nesse dia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Bom dia também, irmã Violeta, um abraço aí para o irmão Leandro e para a pequena Lídia, a simpática, né? Lídia, toda sorridente. Que Deus abençoe. Também um abraço para a irmã Wanda, para o seu esposo, para a Daniela, não sei se você está aí com ela. Um abraço também para a Daniela, que Deus abençoe o dia de vocês. Irmã Cláudia Ribeiro, também que Deus abençoe seu dia, sua família. Vamos meditar na palavra de Deus, João capítulo 4, a partir do versículo 22. Abraço também para a irmã Helenuce, para o irmão Marinho e para os seus filhos. Que a graça do nosso amado Deus também seja abundante na sua vida. João 4, 22 diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas Jesus lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe, desde já, a recompensa e a entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso
é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Nosso texto, então, versículo-chave diz: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. João capítulo 4, versículo 35. O tema do nosso devocional é o pão da vida. A palavra pão na Bíblia nos faz lembrar da necessidade básica que todos têm de alimento. Essa preocupação é de Deus antes de ser nossa. Olhando para a Bíblia, podemos observar fatos interessantes a respeito do pão. Em primeiro lugar, no deserto, durante a peregrinação, Deus supriu Israel de pão. Pão do céu lhes desce na sua fome. Está em Neemias capítulo 9, versículo 15. Em segundo, Deus provê chuva para dar pão ao que tem fome. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem primeiro regue a terra e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Isaías capítulo 55, versículo 10. Terceiro, na oração que Jesus nos ensinou, somos estimulados a confiar o pão de cada dia nas mãos de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. E por fim, um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, os abençoou. Mateus 14, versículo 19. Certamente o pão foi importante para a manutenção da nossa vida. Mas o próprio Deus adverte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. E trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6 e 27. Há lições aqui. O verdadeiro pão é o pão que o Pai nos dá. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. A cada dia, esse deve ser o nosso desejo. O mesmo desejo dos discípulos do Senhor Jesus. Senhor, dá-nos sempre deste pão, como diz João capítulo 6, versículo 34. A oração do nosso autor é: Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, o pão vivo, que nos possibilita a vida eterna com os teus filhos. Amém. Muito bem, meus amados, texto maravilhoso também para o nosso dia. De manhãzinha sempre temos essa possibilidade de tomarmos um café, comer um pão, às vezes quentinho, vindo lá da padaria. Às vezes é um pão que nós reservamos de um dia para o outro, mas existe sim sempre essa necessidade do pão, do alimento cotidiano. O pão é algo mais comum no Oriente, não tanto no Ocidente. Eles almoçam, comem pão com carne, e isso é uma prática comum na vida daquela época, dentro daquele contexto, e muito comum ainda no Oriente. Nossa cultura, o nosso alimento é diversificado. Então, quando ele diz que o pão é importante, é porque é quase que o alimento diário do povo do Oriente. Nós temos uma prática de tomarmos o café com pão pela manhã, às vezes à tarde. Então, o pão não é tão importante na nossa alimentação. E nós podemos trazer a ideia do pão para a nossa alimentação. É importante nos alimentarmos, é importante termos as refeições e vivemos por causa disso. Mas o nosso texto, o nosso autor também vai enfatizar sobre o pão espiritual. Jesus não estava preocupado lá no tanque com a mulher samaritana se alimentar, não era essa a preocupação fundamental de Jesus. A sua preocupação estava em satisfazer a vontade de Deus na sua vida. Este era o seu apetite, esta era a sua fome, isso era o que ele mais desejava. E aqui o nosso autor também vai falar, temos a necessidade de pão, Deus se preocupa em nos suprir com pão. Está lá em Mateus, quando ele vai falar que não se preocupe um homem com o que comer e o que vestir, porque o Pai Celestial, que faz com que as flores tenham toda aquela beleza e dá o alimento para os pássaros, ele vai se preocupar com seus filhos, que somos nós, e ele vai suprir tudo aquilo que necessitamos.
E aí no mesmo texto ele diz, o que nós devemos nos preocupar é em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Meus amados irmãos, eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês. Essa verdade bíblica, ela já é verdade porque é a pregação de Cristo. O próprio Cristo está dizendo, se vocês buscarem o pão dos céus, se vocês buscarem o reino, eu vou suprir as necessidades de vocês. Isso é uma verdade porque o próprio Cristo, o pão da vida, diz isso. Mas isso é uma verdade para aqueles que realmente buscam obedecer isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu sou testemunha viva de que ao buscar o reino, ao depender e viver para servir ao Senhor, o Senhor tem me suprido com tudo aquilo que eu necessito. O Senhor sempre nos deu até mais do que o básico, do que o que necessitamos, porque o Senhor é gracioso, Ele nos supre muito mais do que aquilo que precisamos. Falando um pouco do meu testemunho, ao ir para o seminário, o seminário fica próximo de Jijoca de Jericoacoara, e foram 4 anos maravilhosos que tive lá estudando teologia, e foi a primeira vez que fui para um local de um ponto turístico mundial, né? O mundo todo conhece Jijoca de Jericoacoara. E eu tive o prazer de conhecer Jijoca de Jericoacoara sem gastar nem um centavo. A Lagoa do Paraíso ficava, bem dizendo, no quintal do seminário. Nós tínhamos livre acesso para tomarmos banho, para desfrutarmos daquela beleza de graça. Tivemos a grata satisfação de termos irmãos que viviam de pesca, e foi lá que eu desfrutei pela primeira vez uma carne deliciosa de lagosta. Deus me deu muito mais do que aquilo que eu precisava. O Senhor me deu a satisfação e o prazer de usufruir de coisas que eu nunca tinha usufruído na vida. Para se ter, eu teria que ter dinheiro, eu teria que gastar muito dinheiro. E eu estava lá vivendo, sendo sustentado pela minha igreja com uma ajuda, e não eram essas coisas todas, mas supriu todas as minhas necessidades. Eu passei todos os 4 anos e meio no seminário tendo uma vida tranquila, porque o Senhor supriu. Eu saí de uma empresa, minha esposa também saiu, os dois tinham uma filha pequena, bem pequena, ia fazer 1 ano, e nós fomos então nos dedicar a servir a Deus. Eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma que vocês têm que deixar tudo que estão fazendo e ir para seminário. Se você sentir o desejo, eu quero lhe encorajar, vá. Se você sente o desejo de servir a Deus, procure seu pastor, procure a liderança da sua igreja, expresse isso, mostre o seu amor em dedicar a sua vida ao Senhor. E eu digo a você, não se preocupe, o Senhor vai suprir. Mas se por acaso você não tem esse chamado mais específico, mais direcionado para uma área, para um ministério pastoral, para um ministério de missões, não tem problema. Você deve ter o mesmo desejo de continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça, e não se preocupar tanto com o que vai comer amanhã. A sua inclinação, o seu desejo, a sua preocupação deve ser em satisfazer a vontade de Deus. Quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus, o Senhor supre todas as suas necessidades. Eu garanto a você, não por causa do meu testemunho e da minha vida, mas é porque o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, disse em sua palavra, e Ele não mente, Ele vai suprir. Então, ao invés de andarmos preocupados como os discípulos de Cristo, Senhor, venha comer, vamos lá, vamos comer, está na hora de se alimentar, o Senhor já está com fome, já está com muito tempo sem comer. E Jesus, não tenho que me alimentar, eu já me alimentei. E os discípulos, alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Ele disse, não, porque meu desejo é fazer a vontade de Deus. Ele estava satisfeito com isso. Amados, não é bom quando estamos famintos
E sabemos que ao chegar em casa nós teremos aquela refeição gostosa, quentinha, e vai nos satisfazer, vai alimentar o nosso corpo. E é tão bom saborearmos aquela comida e dizermos: ah, que coisa maravilhosa. Amados, esse deve ser o nosso desejo, mas pelas coisas de Deus. É triste sabermos que existem pessoas que não têm, que se dizem cristãs, e que não têm esse desejo, não sentem a necessidade da palavra de Deus, não sentem o desejo disso, não sentem a vontade de estar fazendo a vontade de Deus, e aí querem fazer a sua vontade e esperam que Deus supra tudo, faz tudo errado, tudo contra a vontade de Deus, mas quer que Deus continue abençoando. Então não dá. A matemática de Deus é muito simples. Ele diz: olha, façam a minha vontade, tenham sede disso, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E assim como os discípulos dizem lá em João capítulo 6, versículo 34, você diga: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, que a gente possa se alimentar sempre disso. O Senhor Jesus chamou então seus discípulos determinada vez, porque as pessoas, a multidão tinha abandonado, porque ele não estava mais alimentando o povo. E aí a multidão não quis mais seguir Jesus. E ele chama os seus discípulos: ei, vocês também vão seguir o povo? Vocês também vão acompanhá-los? E Pedro diz as palavras mais doces que poderíamos falar para o nosso amado Senhor. E Pedro diz: Senhor, para onde é que nós vamos, se é o Senhor que tem a palavra da vida? Amados, é isso que é importante. É isso que é importante. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Me diga, se eu não tiver a palavra de Deus na minha vida, que rumo eu vou tomar na minha vida? Qual o meu futuro se eu me desapegar das coisas celestiais que não perecem, que são perenes, eternas e satisfazem a alma, o espírito e o corpo? Temos aqui dois irmãos, né? Irmão Gleiciano, também tem sua esposa, irmã Rosângela, seus filhos. Deus abençoe, meu amado. Foi seminarista, estudou comigo também. Pegamos um tempo juntos no seminário. E ele está dizendo que é uma testemunha viva da providência de Deus na sua vida. Tem a irmã Cláudia Ribeiro também, afirmando. Se formos colocar, temos milhares de testemunhas que a palavra de Deus é verdade. Então, amados, não nos preocupemos com o que havemos de comer ou vestir, mas a nossa preocupação deve ser em satisfazer aquilo que o Pai quer. O salmista diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Inútil vos será cedo levantar de madrugada. É inútil você se desesperar para ter. E o que o salmista está dizendo em sua palavra é: descansa no Senhor, é o Senhor que supre. Antes de ir para o seminário, eu tomei uma decisão de sair de uma loja que eu trabalhava há 9 anos, era gerente dessa loja. Mas eu vivi uma vida muito confusa, uma vida espiritual muito difícil, muitas lutas, muitas dificuldades. Fazia parte do ministério da igreja e o trabalho me consumia muito, e às vezes eu faltava e não estava envolvido nas coisas de Deus, e isso me maltratava demais. E um belo dia eu cheguei para o meu patrão e disse: olha, eu não vou mais ficar na empresa, eu estou saindo. E ele me deu férias, no meio das férias disse: olha, eu vou sair. Ele disse: não, você está ficando doido, eu vou sair. E saí. E o meu propósito foi: eu quero trabalhar numa coisa que eu possa ter tempo para Deus, para na hora que for preciso de mim, eu quero estar disposto. Então eu montei uma assistência técnica, uma autorizada. Na época era algo importantíssimo no ramo que eu estava trabalhando, de assistência técnica em produtos eletrônicos. Consegui fazer parcerias com empresas maravilhosas, mas eu sempre disse: na hora que precisar, eu vou sair e vou servir a Deus. E às vezes tinha um ensaio do louvor, um ensaio com uma peça, alguma coisa para a igreja, eu fechava a minha empresa e ia servir ao Senhor. E sabe o que acontecia? No outro dia estavam os clientes lá, o Senhor supriu as minhas necessidades, nunca perdi
nada por causa disso, nunca fiquei no prejuízo. E aí fechei a empresa para servir ao Senhor. Fechei a empresa para ir para o seminário. Eu vi que não dava nem para isso mais, eu preciso estar servindo a Deus. É uma longa história, se eu for contar o meu testemunho dá mais de 1 hora aqui de conversa, mas o Senhor foi conduzindo a minha vida para servi-lo. Então, amados, não existe nada melhor do que se satisfazer em Deus, do que saber que o nosso alimento deve ser a palavra de Deus. Primeira coisa no nosso dia é fazermos isso. Meu desejo era fazer o devocional 6 horas da manhã com vocês, mas eu sei que muitos não estarão nesse horário, e eu tento colocar um horário que seja mais fácil ter pessoas vendo. Mas na verdade o melhor horário é ao abrir os olhos, você meditar, buscar em primeiro lugar no seu dia a palavra de Deus. Não tem como dar errado o resto do dia. Quando você busca a palavra de Deus, acordou, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela noite, e eu quero agora te ouvir falar. E medita na palavra de Deus. Você tem um dia abençoado. Mesmo que não dê certo as coisas que você planejou, mas você tem um dia abençoado, porque você buscou o Senhor no começo do dia, e Ele vai estar com você, dando calma, dando paz, tirando ansiedade, dando alegria, dando satisfação, contentamento em todas as coisas da sua vida. Amados, que texto maravilhoso nós temos nessa manhã. O pão da vida. Mas a gente precisa lembrar que nem só de pão a gente vive. Então pare de se preocupar em botar o pão na sua mesa. Pare de se matar trabalhando em cima de uma empresa, morrendo por ela. Não é você que se sustenta. Não é o seu esforço. Não é horas e horas acordado, trabalhando, que faz com que você tenha um sustento para a sua casa. Não é você. Não é. Não se engane. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quem são os amados do Senhor? A palavra de Deus diz. É muito claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é os que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai. Quando é que eu provo que eu amo a Deus? Quando eu guardo a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu descanso na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é aquilo imprescindível na minha vida, eu declaro o meu amor a Deus. E aí o que é que Deus diz? Ele lhe ama por causa disso. E aí a gente vai para Salmo lá e diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele vai suprir as suas necessidades enquanto você descansa nele. Ele vai preparar os seus clientes para amanhã enquanto você está dormindo. Ele vai preparar as suas vendas para o outro dia enquanto você descansa nos seus braços, na sua palavra, enquanto você confia nele. Ele vai suprir a sua necessidade. Pare de desespero, pare de correr atrás, não é você. Você pode passar a noite acordada trabalhando e no outro dia não conseguir produzir nada. Porque quem manda os clientes, quem dá o sustento aos clientes, quem dá o sustento a você, quem lhe dá a vida, quem lhe dá a capacidade de fazer algo, é Deus. É Ele, somente Ele. Então para de se preocupar com o pão, porque não é só desse pão que a gente vive. A gente vive da palavra de Deus e de satisfazer a vontade do Pai. Que palavra maravilhosa para esse dia, meus amados. Que palavra. Eu queria falar muito mais, mas eu acho que já deu para a gente entender a mensagem de hoje. Eu acho que já está na hora da gente começar a deixar de se preocupar com o pão da mesa e olhar mais para o pão do céu. O dia está chegando. O pão da vida virá. Ele virá buscar os seus amados.
Então, irmãos, não vamos viver mais como se a gente tivesse aí o amanhã. Vamos viver olhando para a eternidade com Cristo. É para lá que nós temos que postar os nossos olhos. Que Deus abençoe todos vocês, que a graça do nosso amado Deus esteja com todos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, nesta manhã, uma mudança de atitude em nossas vidas. Se existe, Senhor Deus, nesse momento, corações preocupados com o pão da mesa, que nesse devocional, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito convença, Senhor Deus, esse amado irmão, a olhar para o pão do céu, para o pão da vida. Que ele possa olhar e ver como é bom, como é maravilhoso, Senhor Deus, buscar o pão celeste. Como é mais importante do que tudo. Dá, Senhor Deus, essa convicção, toca no coração do Teu servo. Tira a ansiedade, a preocupação, o desejo, a falsa ideia de que podemos fazer algo para mudar a nossa situação financeira. Tira essa falsa impressão de que podemos confiar em nós mesmos. Faz com que ele descanse em Ti e saiba que aos amados do Senhor, Ele que vai suprir. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua viva esperança, pela Tua viva palavra que nos conduz a esse sentimento e essa convicção. Abençoa os Teus amados servos, onde eles estiverem, aqueles que colocam em primeiro lugar o Teu reino. Supre, Senhor Deus, as suas necessidades, derrama da Tua graça sem medida na vida de cada um deles. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor Deus, que possamos descansar em Ti, em nome de Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, Ateliê da Gárcia, eu acho que é isso, o irmão Aglailton, irmã Gleice, Deus abençoe, a Águita também, Deus abençoe. A irmã Jarina, que Deus abençoe também, aí no ateliê da Jari, que Deus abençoe. Irmão Pedrinho, também meu amado, que Deus te abençoe. A irmã Rejane lá de Acaraú, irmão Valdinei, abraço no coração de vocês, que Deus abençoe. A minha esposa é que sabe falar com a Rejane em Libras, eu não sei falar nada de Libras, a Lelé que sabe. Que Deus abençoe, Rejane, eu acho que é assim, bom dia, que Deus abençoe, eu não sei. A Lelé que sabe, ou é assim eu acho. Deus abençoe. A irmã Anne, que Deus abençoe também. Irmã Cláudia, irmão Gleiciano, irmã Rosângela, Isabel, que Deus abençoe. Irmão Doricelmo, Amanda, Isabelle e também a irmã Meire, que Deus abençoe sua vida. O irmão Anthony Welton, eu acho. Irmã Cláudia Alcântara também, que Deus abençoe sua vida, também a sua filha. Irmã Eusa, Deus abençoe, também irmão Araújo. E os demais, já falei, irmão Marinho, irmã Violeta, irmã Leandro, irmã Elenuce, Vitor, Nadiana, que Deus abençoe, irmã Adriana, a vida de todos vocês. Obrigado pela participação de vocês nessa manhã, que Deus abençoe o dia de vocês e coloca aí para a lição de casa, colocar no coração o desejo maior de se satisfazer com Deus, com a palavra dele, buscar em primeiro lugar o reino e confiar que o Senhor vai nos abençoar. O pão da vida estará sempre conosco. Que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã. Amanhã é 9 horas da manhã, ok? Forte abraço em todos e até amanhã, se Deus assim permitir.